Boa noite, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas. Hoje nós vamos falar sobre a igreja, que saiba ser igreja enquanto cumpre sua missão. Em tese, poderíamos dizer que a missão da igreja é esta: conquistar as portas do inferno. Diferente de alguns que vivem achando que a igreja existe para ficar acuada, recebendo todo tipo de ameaça, força e combate do inferno, a igreja é que tem que avançar, saquear o inferno, ou seja, sua missão é proclamar o Evangelho de tal forma, com veemência e vigor, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A cada dia, vamos fazer com que menos gente entre pela porta infernal. Jamais a ação do pecado e do inimigo irá impedir que pessoas venham fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja na condição de salvo. A missão da igreja, enquanto igreja de Jesus, é destruir as portas do inferno. A nossa missão aqui nesse mundo, a missão da igreja, nós, igreja, enquanto igreja de Jesus, é a gente destruir as portas do inferno com a nossa oração, com palavra. Ou seja, a tarefa da igreja é a mesma de Jesus. A igreja não tem uma missão própria. A missão da igreja é a missão de Jesus. E João entendeu perfeitamente a missão de Jesus, que é a missão da igreja, quando registrou: Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. A missão da igreja não é passiva, não é para ficar na defensiva, melancólica, lamentando as perdas. A missão é ofensiva e agressiva, com ousadia e intrepidez, sabendo que é na força e poder do Espírito. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ele já veio, e ser-me-eis minhas testemunhas. Atos, capítulo 1, versículo 8. O grande problema é que algumas igrejas usam de subterfúgios para substituírem o poder do Espírito. Estão trocando o poder de Deus por programas de diversão nos cultos, festivais e gincanas sem propósito, músicas sem expressão e longe de ser adoração, mas com o objetivo de agradar ao público. Não se prevalece sobre as portas do inferno sem o poder de Deus. Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus. Romanos capítulo versículo 16. Vale a pena estar na igreja? Sim. Nesses tempos em que a igreja pode estar sendo questionada, não deixe de entender e viver que você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e é nela que Deus irá edificar mais ainda a sua vida e fazer você desenvolver seus dons e talentos, para que também outros sejam edificados. Estar na igreja é privilégio. A igreja não é invenção humana, é obra de Jesus no resgate de vidas para o seu reino. Cristo sim, e igreja sim. Igreja como corpo de Cristo. O organismo vivo é uma verdade inegociável, não negocie seu conhecimento. E pertencimento à igreja de Cristo. Essa é uma verdade que não pode ser negociável. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 15, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Mateus 16, versículo 16 diz assim: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Lá em Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Primeira carta de Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 15, diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Efésios 5, 27 diz assim. Efésios capítulo 5, 27. Diz assim: Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 4, versículo 12 diz assim: Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de